E aí, pessoal, tudo bem com vocês? RR na área, para a gente começar mais uma aula nossa de processo de trabalho aqui do nosso módulo completo, para aprender mais, juntar mais conhecimentos e com certeza alcançar o objetivo, que é fechar, que é gabaritar a sua próxima prova de processo de trabalho. E eu tenho certeza que isso vai acontecer e muito em breve você vai estar postando lá em inbox, nas redes sociais para mim, a sua vitória e vai lembrar da minha voz na hora da prova, de todos os conhecimentos. É muita matéria? Sim, é muita matéria. Mas você que está se preparando aqui com a gente no curso LAC, você tem na sua mão videoaulas excelentes, um material excelente. Então você vai ter um tempo hábil para essa preparação. E todas as dúvidas que você tiver, eu estou gostando muito do pessoal, está tirando dúvida, está vindo falar comigo, entra lá no facebook.com/profrenzete, me chama inbox, que a gente bate um papo, ou lá pelo Instagram, onde eu posto as dicas diárias de direitos de processo de trabalho até a hora da sua prova, no @profrenzete. RR também está no Periscope, né? Então tem lá os vídeos ao vivo com dicas, siga-me no Periscope, ou então lá no nosso antigo, tá até aqui, né? E-mail, que é o renzeteprofessor, tudo junto, @gmail.com. Só não pode ficar com a dúvida, só isso que eu não quero. Dúvida você não pode ter. Muito bem, vamos então seguir, vamos tocar o barquinho e falar das audiências no processo do trabalho. A primeira observação a ser feita, até coloquei para você um conceito muito básico, que a audiência é um ato, óbvio, solene e formal, caracterizado pelo comparecimento das partes, dos advogados e dos auxiliares do juízo. A audiência, na verdade, eu sempre falo isso para meus alunos, até quando a gente tem lá curso de prática trabalhista, que a audiência é o ato mais importante, sem dúvida, do processo de trabalho. Tudo acontece na audiência. A gente sabe que o princípio da oralidade, ele vigora no processo de trabalho. Então, sem sombra de dúvida, a audiência é o ato mais importante. Tudo acontece em uma audiência, tudo. E você vai ver quando você estiver lá na prática. São realizados diversos atos processuais, como as tentativas obrigatórias da conciliação, o interrogatório, o depoimento pessoal das partes, a oitiva de testemunhas e perito, e ao final é prolatada, é proferida uma sentença, é proferida a decisão. Então, vários atos ocorrem nessa audiência. A conciliação, a instrução e o julgamento. Então, tudo isso ocorre em uma audiência. Essa é a ideia. Vamos ao dispositivo legal? Olha aí o artigo 813 da CLT, que é decorebinha e pode aparecer na sua prova. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas. Olha que interessante. Publicidade das audiências. Princípio da publicidade. As audiências serão públicas e realizar-se-ão na sede do juízo ou tribunal em dias úteis, previamente fixados entre 8 e 18. E, mais coisinha para eu gravar, 8 e 18 é o horário da realização das audiências. Para a prática de atos processuais, das 6 às 20. Das 6 às 20. E para audiência, 8 às 18. Não podendo ultrapassar 5 horas seguidas. Então, o prazo máximo de uma audiência são 5 horas, né? Não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Salvo quando houver matéria urgente. Então, se tiver matéria urgente, poderia exceder esse prazo. Basicamente, é essa a ideia. Então, publicidade para as audiências vão se realizar das 8 às 18 horas, o prazo máximo são 5 horas, salvo se houver matéria urgente. Então, é isso, tá? Parágrafo 1º. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização da audiência, mediante edital afixado na sede do juízo ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Então, preste atenção. Pela redação do parágrafo 1º, o que você entende aqui?
que em casos especiais, beleza, poderá ser outro local. Então, outro local sem ser a vara do trabalho, seu TRT? Sim, dependendo da situação, isso é possível. Imagina lá uma enchente, uma calamidade, não sei, qualquer coisa pode acontecer. Só que tem que ter uma comunicação prévia, uma antecedência de 24 horas. Eu até brinco com os meus alunos, falo o seguinte: você, até 24 horas antes da audiência, deve comparecer à Secretaria da Vara do Trabalho e perguntar: está confirmada a audiência aqui para amanhã? Basicamente é isso, né? Brincadeiras à parte, mas a ideia é essa. E aí vem o parágrafo 2º. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. E olha aqui, ó, mais uma vez, você observando o poder diretivo do juiz. O juiz do trabalho é o diretor do processo. Então, o juiz do trabalho poderá designar audiências extraordinárias. Então, audiências extraordinárias poderão ser designadas pelo magistrado. Bem interessante. Observado o prazo de 24 horas, a antecedência mínima de 24 horas. Tudo bem? Bem tranquilo isso aqui. Vou até marcar 24, mesmo prazo para anterior é isso aqui. Agora, sim, imagina lá, pessoal, o juiz tem dúvida em dar a sentença, ele precisa ouvir uma parte que ele não ouviu, tudo pode acontecer, já que o juiz tem esse poder inquisitivo, né, ele dirige o processo, então ele poderia sim marcar uma audiência extraordinária, por que não? Não vejo nenhum problema em relação a isso, né? É bem difícil, é claro, na prática, mas nada impede e o próprio legislador assim permitiu. Bom, então, resumindo aí, publicidade, né? Publicidade nas audiências, o local vai ser a sede do juízo, é a regra. As audiências acontecem em dias úteis, o horário das 8 às 18, duração de até 5 horas seguidas, salvo se houver matéria urgente, quando esse prazo poderia ser ultrapassado. E os tribunais, Renzete? Os tribunais fazem as sessões, não esqueça disso. As sessões dos tribunais vão acontecer das 14 às 17 horas, podendo ser prorrogadas pelo presidente em caso de manifesta necessidade, tá? Então, vimos o horário das audiências que acontecem lá na Vara do Trabalho. As sessões dos tribunais ocorrem das 14 às 17 horas. Isso que você tem que observar. 814. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência, os escrivães ou chefes de secretaria. Presta bastante atenção em relação a isso. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com antecedência, os auxiliares, os escrivães ou chefes de secretaria. Pode ser que você que tem um pouco de prática, você rejeite esse dispositivo e fale assim: o diretor, o chefe de secretaria, Renzete, eu sou advogado, eu milito, ele não participa da audiência. Toma muito cuidado com a prática, você está absolutamente certo. Quem participa é o juiz e o seu secretário, a gente sabe. Agora, para efeito de prova, é essa turma aqui. Os escrivães quando? Quando naquela localidade não existir vara ao trabalho. Não esquece lá da comarca de Zim, que o juiz de direito, o juiz do cível, por compatibilidade de matéria, poderia funcionar como se juiz do trabalho fosse. Então, comparece os escrivães ou chefes de secretaria, o diretor, nas audiências. No seu lugar, uma prova objetiva marcar X, que exige o tema da audiência, você deve gravar isso aqui e marcar isso. Aceite, não rejeite. Tá bom? E o pregão aí, ó, 815. A hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo chefe de secretaria, na prática não é o chefe, é o secretário, ou escrivão, a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Nada mais é que o pregão vai ser feito, essa chamada é o pregão para o comparecimento das partes. Já viu lá sentadinho, né? O juiz fala, reclamação trabalhista número tal, reclamante, Mário das Couves, reclamado, limpa tudo limitada. Depois o juiz manda chamar as testemunhas, né? Qualquer outro tipo de prova que tenha, tudo isso é feito através do pregão. O pregão é essa chamada. Muito bem.
Uma coisa bem interessante, as partes podem se atrasar para a audiência? O que você acha? A audiência marcada para 8 horas, posso chegar às 8h30? Não pode. Existe na legislação tolerância de atraso para partes, Renzetti? Não. E o juiz? O juiz pode se atrasar? Preste atenção em um detalhe. Se a sua audiência está marcada para as 8 horas e, sei lá, 8, 8h15, vamos dizer que tem muito isso no seu trabalho, vocês sabem, e você já chegou, está aguardando o pregão, a chamada, porque uma audiência está ocorrendo, isso não é atraso do juiz, isso é atraso na pauta. Então você deve ficar sentadinho aguardando o pregão. Agora, se a sua audiência, por exemplo, é a primeira, é 8 horas da manhã, e deu 8h15, 8h16, 8h17, nada do juiz chegar, quero ver fazer isso na prática, viu? Você deve comparecer à Secretaria da Vara ao Trabalho e registrar isso no livro próprio e se retirar. Aí você pode se retirar. Então, em suma, a tolerância para o juiz, para o atraso do juiz, também está nesse artigo 815, tá? No parágrafo único. A tolerância para o juiz é de 15 minutos. Olha lá. Se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro do registro das audiências. Então, está aí. Então, o atraso, a tolerância de até 15 minutos é só para o magistrado. Não existe tolerância para parte. Lembrando que atraso na pauta é outra situação. Se for atraso na pauta, você fica sentadinho esperando. Olha aqui, ó, J245 da SDI 1 do TST. Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência. Não existe, repito, tolerância de atraso para as partes. O que o legislador trouxe foi uma tolerância para o magistrado de até 15 minutos e não para as partes. As partes não. As partes devem comparecer no exato momento. Beleza? Muito bem. Coloquei para os doutores que a realização da audiência, sem a presença do advogado, não vai ensejar nulidade, tá? Então, não enseja nulidade, porque nós temos no processo de trabalho o entendimento do ius postulandi. O ius postulandi das partes. Pode reclamante reclamado, pode reclamante reclamado ajuizar suas demandas sem a presença de advogado, tá? Então, esse aí é o princípio do ius postulandi. Então, pode as partes comparecerem sem nenhum problema, sem a necessidade, sem a presença de advogado. Ok? 815, diz lá. O juiz ou o presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar o recibo do recinto os assistentes que a perturbarem. Preste atenção, o juiz, já falei isso aqui hoje, é o diretor do processo. O juiz comanda o processo. Publicidade para as audiências, beleza. Qualquer um pode assistir a audiência, Renzetti, qualquer um pode entrar e assistir a audiência. Qualquer um. Mas não pode perturbar o andamento. Veja, aqui no processo de trabalho tem muitas situações que podem parecer cômicas, né, num processo. Você vai observar isso quando estiver na prática. Então não pode ter risinho. De repente, alguns juízes até gostam de fazer esses espetáculos, é verdade, um parênteses na aula, e eles mesmos estimulam essa situação, mas não pode. Então, se você estiver fazendo barulho, atendendo o celular, gritando, conversando ou rindo em audiência, pode o juiz, no seu poder de polícia ali em audiência, pedir para você se retirar, sem nenhum problema. Ok? Próximo, 817. O registro das audiências será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Tudo que acontece na audiência estará registrado em ata, até o seu inconformismo. Quando você pede uma coisa, para ouvir alguma coisa, sei lá, produzir um documento e o juiz se recusa, o juiz nega, você vai constar esse inconformismo em ata. Então, tudo será registrado em livro próprio. Esse livro nada mais é que a ata da audiência. Parágrafo único. Do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões às pessoas que a requererem. Sem nenhum problema, aí é muito
autoexplicativo. Bom, como é que funciona, Renzetti, essa audiência? A ideia, né, que a audiência seja una, que a audiência seja única? Sim, de fato, essa foi a ideia, até coloco isso aqui para você, do próprio legislador. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.